Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 10 de abril de 2024, quero partilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, assim diz a palavra do Senhor. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A Bíblia aqui está a falar de Jesus, que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus, quando passou pela terra, ele passou por muitas tentações, muitas provações. Passou por calúnias, difamações. Chamaram Jesus príncipe dos demônios, príncipe de Beelzebu, porque as pessoas, muitas pessoas, principalmente os sacerdotes, os servos de algumas seitas religiosas que existiam na época, como os fariseus, os saduceus e os escribas, eles viam as maravilhas, os prodígios que Jesus fazia, porque Jesus curava, libertava, curava cegos, paralíticos, ressuscitava mortos, e eles questionavam de onde vem esse poder, de onde vem essa glória, essa unção. E eles chegaram à conclusão que Jesus faz isso por intermédio de forças malignas, ou seja, que ele era servo do diabo. A Bíblia fala que em alguns momentos o povo queria apedrejá-lo, ele teve que se ausentar. Jesus teve que sair de algumas cidades para fugir da tentação do inimigo, porque ele não tinha que morrer daquela maneira e não era a hora, não era o momento para a morte dele. Ele tinha que morrer na morte de cruz e tinha que morrer na fase da Páscoa, porque a Páscoa representa a libertação. Lembrando que a primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Israel estava para sair do Egito. Deus instituiu a Páscoa por intermédio do seu servo Moisés. Como Jesus morreria pela libertação do povo, a morte tinha que ser na Páscoa. E não antes disso, não daquela maneira, por apedrejamento ou por alguma outra morte. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele teve que cumprir o protocolo. Ele veio ao mundo em forma corpórea, física, passar pelas tentações, pelas tribulações, viver como um ser humano, vencer essas dificuldades para poder nos salvar. Jesus foi tentado pelo diabo. Em Mateus 4, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo é que levou Jesus ao deserto. Não foi o diabo, não. Foi o próprio Deus que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está mesmo aqui na palavra, é bem explícito essa palavra. Na nossa vida não é diferente. Nós, para alcançarmos certos níveis, reboche que rebassa caramande rebouçere, rebassa carabache que reba, aleluia. Para atingirmos certos patamares, para conseguirmos certas coisas, precisamos passar pelo processo. Nem sempre quando estamos na tribulação é o diabo. Ele pode estar por trás disso, mas com a permissão de Deus. O diabo só tocou em Jó porque o próprio Deus permitiu. Ele passou por um processo e foi aprovado, foi achado justo, digno, e Deus restaurou a vida de Jó. Deu tudo ao dobro do que Jó havia perdido. E nós, sendo servos, sendo cristãos, Deus às vezes nos permite passar por certas situações para posteriormente ser usados naquela área. A Bíblia diz, ele padeceu para socorrer aqueles que são tentados. Jesus teve que vencer a morte para nos livrar da morte. Porque nós, os cristãos, a nossa morte é apenas física. Espiritualmente nós viveremos eternamente com Jesus, com o Pai, quando Jesus voltar. Então, ele teve que vencer a morte para nos livrar da morte eterna. Nós também, em muitos processos, temos que passar, porque Deus quer nos usar. Não lembro se a semana passada eu cantei um louvor em inglês que dizia
I need to see your face. I need to know your ways. I need to touch your grace so I can live your days. Eu preciso conhecer-te, tocar a tua graça, conhecer os teus caminhos para viver para ti. Nós só teremos experiência com Deus quando passarmos por certos processos. Como vais crer que Deus faz milagres se você não viver na tua carne, só de ouvir falar? Não. Jesus, quando passou pela terra, ele manifestou a glória de Deus de forma viva, física. Porque só ouvir falar, muitos não creem, muitos são incrédulos. Então, nós somos testemunhos vivos. Nós, quando testemunharmos, daquilo que Deus fez na nossa vida, isso vai converter uma multidão, vai converter muita gente. Porque muitos você prega a palavra e eles não creem. O diabo, ele amarra o coração, fecha o coração das pessoas para duvidar das obras de Deus. Mas quando você vem com um testemunho, é diferente. Há muitos que se convertem pelo testemunho dos outros. Não. Eu estou a ver o que Deus está fazendo na vida da pastora, na vida da missionária, na vida da irmã. Desde que ela começou a orar, a vida dela mudou. Eu também vou buscar esse Deus. Eu decidi buscar a Deus quando eu vi o que Ele estava fazendo na vida de alguém que eu conhecia. Eu vi a transformação na vida dessa pessoa. Eu disse, não, afinal Deus existe. Eu vou buscar esse Deus. Para isso e por isso é que muitos de nós estamos a passar por esse processo. Não é para a morte, nós não vamos morrer nessa situação. Nós não vamos parar nessa situação. A Bíblia diz que Jesus era amigo de Lázaro, na verdade da família toda. De Lázaro, de suas irmãs, de Marta e Maria. E Jesus viajava muito pelas cidades pregando o evangelho a pé. Ele estava num local diferente, ele foi avisado por um mensageiro que o Lázaro, teu amigo, está doente. E a Bíblia diz que ele decidiu propositadamente permanecer no lugar onde ele estava. Ele não foi a correr, socorrer Lázaro, não. Porque ele estava no controle, ele sabia. Lázaro morreu. Mas quando ele ouviu da morte de Lázaro, ele declarou que essa enfermidade não é para a morte. É para que o nome de Deus seja glorificado. Muitos de nós, a situação já está difícil, já está impossível. Já está em fase de morte mesmo. O marido já saiu de casa, já está na casa da amante. O filho já está na UTI, está em coma. Mas Deus sabe. Você ora e Deus não responde na hora. Parece que, conforme aconteceu com Lázaro, Jesus foi chamado e ele não apareceu. Muitas das vezes Deus espera chegar até o último estado, até o último fio, quando já não tem mais solução, quando parece impossível, e ele vem para que todos vejam que foi a mão dele. Porque há níveis onde nós nos encontramos que quando aquilo muda, as pessoas dizem, não, é Deus, não pode. Só pode ser Deus, não havia condições humanas para dar certo. Você não tinha padrinho na cozinha. Você não tinha um curso superior. Você nem falava inglês. Mas o cargo onde você foi colocado não tem explicação. É Deus. Havia pessoas mais inteligentes do que tu. Mas Deus te deu a oportunidade. E todo mundo, quando olhar, é Deus, não pode. Conforme se diz de maneira pejorativa, ele não tem onde cair morto. Mas eu cancelo essa palavra. Nós temos Deus. Mas o mundo fala assim, é só para especificar. Não que eu concorde com essa frase. Ele isso, ele aquilo. Mas conseguiu como? Vai confundir as pessoas.
Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem. Assim diz o Senhor, eu farei na tua vida. Isso que estás a passar é porque você é um agente de milagres. Você vai converter muitas almas. O teu testemunho vai testificar que Deus existe nessa terra. Deus me mostra um homem que colocou os documentos numa empresa. Ele colocou por colocar. No coração dele, ele não crê, porque a concorrência é grande. Assim diz o Senhor, vais entrar. Vais conseguir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, não vamos desesperar. Não vamos nos prostrar por causa dos problemas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Deus vai fazer. Deus vai abrir as portas. Deus vai nos exaltar, não para a nossa glória, não, mas é para a glória dele. É para que o nome dele seja glorificado. É para testemunhar, para trazer almas para o reino de Deus, conforme eu disse. Alguns só creem depois de pegar, conforme Tomé. Tomé, depois da ressurreição de Jesus, disse, não, eu só vou crer que é ele se eu tocar nas mãos dele e ver os furos que estão nas mãos dele, porque ele, quando foi pregado, ficou com sequelas. Eu quero ver, eu quero tocar. Então você vai ser usado para que muitas almas toquem em Jesus e creiam que ele existe. Aleluia. Vou orar. Pai, abre o entendimento dos teus filhos, dos teus servos, para perceberem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que essa tribulação, esse sofrimento não é para a morte, não é para a destruição, mas é para a glória do teu santo e bendito nome. Levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão prostrados, desfalecidos, aqueles que já não têm mais fé, Jesus, aqueles que acham que o Senhor os esqueceu, aqueles que acham que o Senhor não ouve a sua oração, assim conforme, Pai, o Senhor foi chamado na enfermidade de Lázaro e o Senhor não compareceu, não porque o Senhor não quis, mas porque havia um propósito. Pai, faça entender no teu povo que há um propósito, que há um processo e que no momento certo, no tempo certo, o Senhor virá e trará vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.